Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O Dorival deixou o Rodrigo Garro, nada menos do que Rodrigo Garro, no banco de reservas. E por que ele fez isso? É um combo, né, gente? É um somatório. No último jogo, contra o Bahia, derrota em casa, o Garro deu uma declaração fortíssima, dizendo que não aguentava mais, que não tinha condição de jogar 3 jogos numa semana por conta do seu joelho. Ele tem uma lesão crônica, que, ok, é tratada, é curada, mas na verdade solucionada, verdadeiramente não. É o que me parece, de que talvez seja algo que o Garro tenha que conviver constantemente na sua vida, na sua carreira. Ele fez um tratamento na Espanha, ele voltou, ele tem uma tendinopatia patelar e muitas vezes as dores o acompanham. E ele é um jogador imprescindível, fundamental, ainda mais diante de tantas ausências importantes, né? Carrilho, Memphis, Yuri. E o Garro é um cara que, vocês sabem, né? Ele eleva o nível técnico do time. Pois bem, além das dores, da reclamação do Garro, da sequência de jogos, a gente está diante de uma decisão pela Copa do Brasil na quarta-feira diante do Atlético Paranaense, fora de casa, num gramado sintético, que normalmente potencializa lesões de impacto, ou seja, no joelho. Domingo que vem, derby contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, mas um derby contra o Palmeiras. E aí depois uma pausa, uma data FIFA, em que depois dessa data FIFA, no dia 11 de setembro, tem um jogo de volta contra o mesmo Atlético Paranaense, mas aí em casa. E aí tem uma pausa de 10 dias, portanto, depois do derby contra o Palmeiras. Então, o Garro vai participar de 2 jogos fundamentais. Um deles numa condição adversa, difícil, né, que é o gramado sintético do Furacão. E depois um derby contra o Palmeiras, que você não pode abrir mão do Rodrigo Garro. Então, diante desse cenário, o Dorival preferiu optar por tirar o Rodrigo Garro, pelo menos por alguns minutos. Ele entrou no segundo tempo, no lugar do Charles. Mas, inicialmente, ele optou por Ranieri, abrindo o meio-campo, Charles... Tô esquecendo de alguém aqui. O Charles, o Bidon e o Maicon, claro. O Maicon voltou pro time como titular. E vejam só, marcou o primeiro gol da vitória. O Maicon, que é um xodó do Dorival Júnior, desde que ele chegou, ele entende como o Maicon um cara que possa construir, pisar na área. E aí, não posso falar nada, né? Porque ele faz um gol exatamente dessa maneira. Inclusive com a abraçadeira de capitão. O Maicon ele tem alguns problemas de constância, né, de frequência. Ele tem muitas lesões desde que ele voltou para o Corinthians e não consegue, daqui a pouco, render aquilo que já rendeu em outros momentos. Mas é um filho do terrão. É o cara que marcou o gol do título do Paulista de 2018 contra o Palmeiras no Allianz Parque. É um cara que está na história, rendeu muitos euros para o Corinthians quando ele é vendido naquele momento ao Shakhtar, volta, tem uma ideia de continuar o Corinthians, e o Corinthians negocia com o Shakhtar, empresta ele mais um pouquinho, mais um ano para ele ficar aqui, porque ele quer ficar no Corinthians, ele quer dar certo no Corinthians, mas ele realmente teve muitas dificuldades durante todos esses momentos, mas ele é realmente esse jogador. Ele não é um meia, ele não é um volante brucutu, aquele primeiro homem tipo o Ranieri, né, o destruidor, o cara que cerca a área, mas ele é esse volante de toque de bola, de construção, de pegar a bola no pé do zagueiro, de tabelar, de construir jogada e de pisar na área. Hoje ele fez isso. É verdade que o Vasco é muito vulnerável defensivamente. Meu Deus do céu. A entrada da área do Vasco, ela é um convite, né? Para quem quiser finalizar, para quem quiser tabelar, e o Corinthians se aproveitou disso. Tanto que o primeiro gol é uma bola rodada, né, do Gustavo Henrique para o André Ramalho. O André Ramalho lá pelo lado direito, ele inverte o jogo. A bola para no pé do Matheus Bidu. Matheus Bidu com uma liberdade, chega pelo lado esquerdo, e o Maicon, ele tá assim, sozinho, mas entrando na área do tipo assim, pedindo a bola. Vem, dá. E o Matheus Bidu foi muito inteligente, porque normalmente o lateral nesses momentos, o que ele faz? Ele rifa, ou ele cruza, ou ele faz o arco, ou ele dá na mão do goleiro, ou ele chuta cruzado, ou ele tipo assim, eu vou jogar lá e ver o que acontece. Não, ele foi consciente. Ele olhou, ele não baixou a cabeça, ele olhou, levantou a cabeça, e deu um passe pro Maicon. E o Maicon chegou finalizando no contrapé do Léo Jardim, 1-0 Corinthians, ainda no primeiro tempo. É verdade que o Rian
Perdão, o Ryan também teve uma bola na trave, né? Num chute em que o Hugo Souza dá uma pontinha de dedo, hein? E a bola bate na forquilha. E o Vasco poderia efetivamente ter empatado no primeiro tempo. Tem um lance do Coutinho também, naquela jogada característica, né? Naquela chapada, né? No contrapé do Hugo, que o Hugo já estava tarde ali na bola, porque a bola foi muito bem colocada, mas ela passa do gol e sai à linha de fundo. Enfim, o primeiro tempo termina 1-0 para o Corinthians. Nessa escalação que eu citei para vocês, sem nenhum meia articulador, com esses 3 volantes, né? O Ranieri, o Maicon, o Charles e o Bidon como um cara mais próximo da área, e o Bidon foi super importante no jogo, exatamente aproveitando esses espaços do Vasco. Ele foi o cara da articulação, ele foi o cara da combinação de jogadas, ele fez um grande jogo, o Breno Bidon. Com o Kaique e o Guinegão lá na frente, 2 moleques fazendo uma movimentação, bagunçando a defesa do Vasco. Acho que o Dorival, diante da necessidade, está conseguindo promover garotos, promover esses jovens, e eles estão aproveitando a oportunidade. Tanto que o Vasco empata, é verdade. Empata num pênalti que aconteceu, né? Não tem como, pela regra atual, não tem como não marcar esse pênalti. O André Ramalho está com o braço muito estendido numa bola que ia para o Pablo Verratti. O Verratti tá para dominar a bola e o André Ramalho tá com esse braço estendido. Não é que ele tá com o braço junto ao corpo, não é que ele tá, eu sei que não tem como você saltar na bola com o braço amarrado, mas o braço estando assim, horizontal, como estava do André Ramalho, a bola batendo ali, a regra, tô falando pela regra, tá, gente? Vamos discutir a regra. Pela regra, a regra entende que o jogador assume o risco de interceptar a bola com a mão. E aí, portanto, o VAR recomendou e o Rodrigo José Pereira de Lima marcou a penalidade. O Verratti foi para a bola, deslocou o Hugo e empatou a partida. Isso já no segundo tempo. Só que aí o Corinthians chega ao seu segundo gol. E de uma forma muito bacana. Por quê? Porque aí o Rodrigo Garro já está no jogo, no lugar do Charles. E aí, lembram do que eu falei sobre a liberdade que o Vasco ofereceu à frente da área? Foi o que aconteceu. A bola vem da esquerda, o Garro recebe atrás da meia-lua da grande área, livre, mas sozinho, Vasco. Rodrigo Garro receber livre assim, ele finaliza, nem tão bem, tá? Mas uma bola forte, embaixo, queimando, quente, o Léo Jardim rebota. O Mateuzinho ataca o espaço e cruza. O Guinegão chega e faz o segundo gol. O Guinegão, um menino que tem aproveitado as oportunidades, não só pelo gol, tá? Ele já tinha jogado bem contra o Bahia, brigador, cansa zagueiro, dá um cansaço na marcação adversária, se movimenta, sai da área. Olha, jogador assim, para ser lapidado, evidentemente, para ser uma alternativa interessante, mas que está, digamos assim, cumprindo aquilo que foi pedido pelo treinador e dando uma resposta muito melhor do que Romero e Thales Magno, por exemplo, nos últimos tempos. Vamos lá. Hoje, né, pela manhã, surge uma informação de um jornalista aí que as pessoas consideram bem informado, tá? Eu acho que ele não tá numa fase assim de brilhar, não, faz tempo, hein? Que diz que o atacante Memphis Depay recebeu, Fabrício Romano, né? Fabrício Romano diz que o atacante Memphis Depay recebeu sondagens de 3 clubes europeus nos últimos dias e avalia a possibilidade de deixar o Corinthians como agente livre, tá? Ele é o artilheiro, né, da seleção holandesa, onde tem moral lá fora, né? Por isso, camisa 10 do Corinthians, soma 33 participações em gols nos últimos 11 meses, tá? Mas ele considera aí uma alternativa, né? Essa saída nesse cenário, né? Atual do Corinthians, tá? A gente tem hater aí hoje, né? Fazia tempo que eu não via hater aqui no canal, tá? Enfim, sejam bem-vindos, haters, tá? Fiquem aqui. Antigamente eu brigava com vocês, que não são ninguém, né? Quer dizer, um grande erro meu. Agora não, agora fiquem aqui, tá? E me deem audiência, entendeu? E passem raiva. Eu sou um cafezinho que vocês não gostam. Masoquistas miseráveis. Então, olha só. Vamos lá, né? O Memphis recebeu 3 propostas da Europa, ou sondagem. No Corinthians nada chegou,
tá? No Corinthians nada chegou. E vou falar um negócio pra vocês, hein? No Corinthians ninguém quer negociar o Memphis, mas posso dizer que há até uma torcida para que chegue uma proposta para Memphis Depay. Se chegar a proposta, o Corinthians vai facilitar a saída do Memphis. O Fabrício Romano, tá? Ele trouxe a informação, né, que há 3 clubes interessados, né, no Memphis, mas no Corinthians não chegou nada, e que o Memphis, inclusive, quer sair como agente livre. O Corinthians deve ao Memphis, existe uma multa para ele sair, e o Corinthians toparia um acordo, tá? Não quer dizer, não precisamos te pagar nada, você pode ir, tchau, bênção, muito obrigado pelos serviços prestados. Eu sei que tem gente que não quer que o Memphis saia, o Corinthians também não está procurando um clube para ele, o Corinthians não está oferecendo ele no mercado, o Corinthians está fazendo tudo para colocar os vencimentos dele em dia. O Corinthians fez uma proposta já por e-mail, né, oficializou a proposta para parcelar a premiação dele de 11 milhões de euros. O Corinthians tem agora, em setembro, no dia 15, tem que pagar as luvas do Memphis, 5 milhões e meio de reais. O Corinthians tem o salário do Memphis para pagar 6 milhões de reais. O Memphis é um jogador caríssimo. E eu vou trazer uma informação aqui para vocês exclusiva, tá? Não caiu bem dentro do Corinthians o Memphis ter ido à balada no meio da recuperação, ter ido a um show de rap, né, do MC Ariel, né? Num show de rap, tá? O MC Ariel não tem nada a ver com isso, né? Ele tá na dele, ele é um músico, ele é um artista, e ter o Memphis ali para ele é muito bom, tá? Então, se ele não tem nada a ver com isso, eu também, se eu estivesse no lugar dele, adoraria que o Memphis, né, o camisa 10 do Corinthians, fosse no meu show, tá? Então, assim, eu sei que se você não se importa que o Memphis foi pra balada, se você não se importa, não tem problema nenhum você não se importar, tá? Eu acho que nessa vida a gente tem que parar de querer fazer as pessoas engolirem a nossa opinião, o que a gente pensa, o que a gente acha. Porque, meu amigo, no fundo, quem tem razão? Eu estou trazendo para vocês uma informação, tá? Não caiu bem o fato, tá, do Memphis Depay ter saído para balada o final de semana, né? Se foram 2 dias na noite, tá? No meio da sua recuperação, tá? Não caiu bem isso, enfim. Mas a diretoria entende, né? A cúpula corintiana entende que até a torcida defende isso. Então não há muito o que fazer, tá? Não há muito o que fazer. Eles entendem que até a torcida apoia, acha maravilhoso ele cantando, que ele tá vivendo a vida, enfim. Ninguém quer proibir o Memphis Depay lá no clube de sair pra noite, de viver a sua vida, de curtir São Paulo, de curtir o Brasil. Não é isso. Eles só entendem que no processo de recuperação seria importante pro Memphis, né? Estar se cuidando melhor, né? Dormindo na hora certa, enfim, pelo menos nesse período. Por que eu estou falando isso? Essa informação é uma informação importante, porque existia, agora, ou existe ainda, tá? Existe ainda, só eu estou trazendo isso, tá? Uma pequena esperança no Corinthians de colocar o Memphis na partida de quarta-feira agora. Ou existia, né? Salve, fiel corintiana! Memphis Depay despertando aí o interesse de gigantes europeus, né? Mas o Timão não está negociando o jogador no momento, tá? O time quer que ele continue no elenco, sabe que ele é peça fundamental no elenco, sim. No momento se recupera de uma lesão, mas logo logo deve voltar aí sim, tá? Provavelmente no jogo de volta da Copa do Brasil já deve voltar. E aquela coisa, né? Não tem nenhuma proposta oficializada feita ao Corinthians, tá? Como o Sami Carvalho apurou aí, não existe nenhuma proposta confirmada aí de nenhum time europeu, ou qualquer time no geral, né? Pelo Memphis Depay, ok? Se realmente existe esse interesse aí, não passa de interesse, tá? É uma vontade aí, um estudo, uma possibilidade, mas proposta de negociação não houve nenhuma até o momento. Então o Depay segue sendo aí nosso, né? Mas a informação que a gente tem aqui é que o Depay já considera assim deixar o Timão se aparecer uma proposta muito boa, tá?
Ele antes deixou claro que não iria, mas agora ele já está aberto a isso. Mas a princípio ele fica aqui com a gente, sim, tá, Fel?